Olá, sou o Kleber Fernando e hoje eu quero falar sobre o melhor filme de romance desse ano, ou pelo menos o melhor até agora, que é Past Lives ou Vidas Passadas. Então se acomodem aí, desliguem as luzes e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, do que se trata a trama? A trama se passa na Coreia do Sul, 24 anos atrás, onde vamos acompanhar um casal de amigos que nutrem um sentimento muito forte um pelo outro, a Na Young e o Han Sang. Em determinado momento, a Na Young ela precisa viajar para o Canadá, porque seu pai é dramaturgo e sua mãe é uma artista. Então a gente vai ver o caminho deles se separando e depois se convergindo lá na frente. E aí, basicamente, a gente tem essa premissa aqui que eu vou falar sem spoilers com vocês, para depois falar um pouco depois com spoilers. E aqui eu já começo falando um pouquinho da direção, que é a estreia da diretora Celine Song, que ela faz um excelente trabalho. Além de ser a diretora, ela também é roteirista. E eu acho que o que define o trabalho dela é toda a questão da composição. Aqui a gente vê um excelente trabalho em tudo que ela consegue demonstrar e trazer uma roupagem única no seu trabalho. Então, para a sua estreia, foi uma excelente entrada. E como eu falei para vocês, ela consegue compor tudo isso muito bem. Ela consegue deixar tudo mais envolvente, seja com a própria trilha sonora do Christopher Bear e do Daniel Rosen, como também a própria fotografia, que é belíssima, que é do Snaber Kirchner, espero ter falado o nome dele certo. E aqui isso tudo faz a gente ficar muito imerso com o filme, faz a gente absorver muito bem o filme, seja nas partes melancólicas, seja na parte que envolve muito sentimento, sabe? Carga de amor, alegria, tristeza. Então deixa tudo a gente mais envolvido com o filme. Então minha nota pro filme eu já diria que é uma nota 8. Ele consegue trazer bem tudo o que quer passar. Eu acho que poderia até ser um pouquinho mais curto, mas tudo isso deixa a gente mais, como eu posso dizer, de uma maneira mais contemplativa em ver o filme e sentir toda aquela atmosfera, sabe? É como se a gente estivesse ali no meio dos personagens, vendo a história deles. E aí eu também queria falar um pouquinho aqui dos atores, bem breve. Aqui a Nao Young é feita pela Greta Lee e o Hain Sang é feito pelo T.U. Espero estar falando o nome dele certo, seja dos personagens, seja dos atores. Mas eu vou botar aí os atores para vocês saberem quem eu estou falando. E aqui eu consigo dizer que eles conseguem transmitir muito bem todos os sentimentos, toda a carga, seja de drama, seja de amor, que os personagens querem passar. Isso faz a gente se apaixonar de fato pelos personagens e abraçar a química deles, que por sinal é um ponto alto desse filme, além do próprio trabalho da direção, roteiro, fotografia, mas os atores aqui, que até eu diria que é um elenco até bem enxuto, mas consegue transmitir tudo muito bem. E como eu falei pra vocês, isso aqui é a parte sem spoilers, então vamos lá com a parte com spoilers. Bem, como eu falei pra vocês, a Na Young ela precisou viajar pro Canadá porque seu pai era dramaturgo. Em um breve momento a mãe dela até pergunta se ela gosta de alguém, né? Porque o começo da história, acho que é 24 anos atrás, eles são quase crianças, pré-adolescentes, crianças para pré-adolescente. E a mãe dela pergunta se ela gosta de alguém, ela fala que gosta do Hae Sang, pensa em casar com ele, e a mãe dela resolve falar com a mãe do Hae Sang para eles se encontrarem. Só que vale dizer aqui, ressaltar, que eles não de fato têm uma despedida, eles têm um momento ali que eles brincam, tem aquela interação, as mães conversam, falam que um sente o sentimento pelo outro, mas despedida mesmo não tem. O Hae Sang ele até pensa em falar, mas depois disso ele não consegue tipo, realmente despedir. Acho que ele não esperava que tipo, sua paixão de infância realmente fosse embora. E aí a gente passa 12 anos depois, onde a gente vê a Nao Young, que agora se chama Nora. Então se eu chamar ela de Nora e Nao Young, perdão, tá? Ela acaba adquirindo esse nome quando ela vai para Nova York. Ou na verdade para o Canadá e depois vai para Nova York. E aí a gente vê ela na Nova York como uma dramaturga, assim como seu pai. Ela começa a trabalhar, o Han Sang ele vai pro exército, mas ainda assim ele consegue pensar na Na Young. E aí tem um breve momento em que ela tá até lembrando do pessoal da escola. E ela vê uma postagem do seu pai, de um filme do seu pai, alguma coisa assim. E aí ela percebe que o Han Sang ele comentou. E ela pesquisa depois o que ele falou lá na postagem do pai dela e começa a puxar assunto com ele. E dali eles começam a se envolverem. E aqui é muito nítido já a química e o amor que um sente pelo outro. Eles, apesar de uma conversa muito breve, é nítido como eles estão se envolvendo ali, mesmo à distância. A Nao Young, ela começa a falar mais coreano, porque ela já estava acostumada com o idioma americano e falar inglês. Ela volta a falar coreano. O Han Sang, ele volta a ser um pouco mais alegre, extrovertido quando está falando com ela. E isso aumenta mais ainda a química. E vale ressaltar também que o filme já começa com a cena meio que final deles, que eu vou logo entrar em detalhes depois. Mas aqui eles vão se envolvendo, eles vão querendo se ver, só que nenhum consegue chegar ao momento para falar, que eu até diria que o que aborda muito bem esse filme é a questão das escolhas e como essas escolhas
vão trazendo consequências e só essas consequências só terão resposta lá no futuro. Então é um filme que trata muito sobre as escolhas da vida e como tudo é feito a partir delas. E aí a gente vai vendo que um quer ver o outro, mas nenhum toma a iniciativa. E em um determinado momento, a Nao Yang, por estar desfocada no trabalho, ela fala pro Hae Sang que não quer mais ver ele. Porque como eles só vão se ver ainda daqui a um ano, ela fala para eles ficarem um tempo sem se falar e daqui a um ano eles voltam a se falar, que é o tempo que ele vai fazer um intercâmbio e ela vai fazer um trabalho e eles vão se encontrar. Ele fica muito cabisbaixo, tipo, ele perde todo o rumo que ele tinha. Antes ele tava muito empolgado, vivia falando com ela. Então ele fica bem triste. Enquanto ela até diz que não chora mais, e ela de fato chora quando ela para de falar com ele. E aí a gente pensa, pô, eles vão se ver daqui a um ano, vai estar tudo certo. E em determinado momento, quando ela vai na casa artística, né, que é onde tem escritores ali, ela conhece um cara chamado Arthur, que é um americano, e lá ela se envolve com ele e acaba se casando com ele. Então passa 12 anos depois e a Nora, a Nao Yang, está casada, enquanto o Han Sang ele foi para fazer intercâmbio na China. Ele até se envolveu, mas até então a gente não tem nada muito certo. E até um determinado momento que o Han Sang ele vai para Nova York e ele contata, ou é ao contrário, se eu não me engano, ele fala com a Nao Yang que ele vai estar por Nova York. Então a gente vai ver a história atual, 12 anos depois, esse encontro deles, que é um filme muito breve, sabe? A gente vai ver tipo esses flashbacks deles, como também esses encontros deles em Nova York, que dura basicamente um dia ou 2 dias. Então é um filme muito, como eu posso dizer, muito sucinto, sabe? Ele é muito direto na sua mensagem, no que quer passar e toda aquela carga de romance e drama também. E aí a gente vai ver ela acompanhando ele, ela fica toda sem jeito e tudo volta à tona. Mesmo ela casada, a gente vê como é nítido, como ela muda de personalidade. Na verdade, não é que ela não muda de personalidade. Eu acho que na verdade ela mostra quem ela era antigamente. Ele extrai aquela menina que ele conheceu dela, sabe? Então a gente vai vendo os dois conversando, saindo, até que em um breve momento ela pergunta por que ele veio. E vale ressaltar também que ele até veio num dia de chuva, tipo, então tudo torna mais dramático a coisa. E aí ela pergunta por que ele veio e ele fala que ele veio pra ver ela. E ela diz pro marido dela, e aí tive até uma fala muito interessante que o marido dela fala, é o Arthur. Ele fala até que parece que ele é um vilão nessa história, visto que os dois são amigos de infância que estão se reencontrando e percebe que são uma gêmea do outro. E aí ele até fala que ele é o marido branco americano. E eu até acho interessante como o personagem do marido dela é muito pertinente aqui. A gente pensa que ele vai impedir ela ou vai brigar com ela, coisa tipo, mas não, ele apoia ela. Ele até fala que é injusto o Hae Sang vir num lugar tão longe e ele não deixar a esposa dele ter essa interação com ele. E como eu falei, eles só conversam, saem e tal, mas nada muito além disso. Apesar que é muito nítido como o brilho dela muda quando ela tá com o Rain Sang, como ele fica feliz com ela e como ela fica feliz com ele, como eles ficam à vontade, sabe? Então a gente vai vendo tudo isso, porque o filme já começa com uma cena meio que no final, porque é uma cena que tá no bar a Nora, o Rain Sang e o Arthur. E aí a gente só consegue ouvir vozes de pessoa e tá o plano focado neles. E a gente vai ver na cena que os três estão lá num bar sentado e escuta vozes deduzindo o que eles realmente são. Se são turistas, se o casal é na verdade a Nora e o Hae Sang, ou se é a Nora e o Arthur. E aí fica muito nessa dúvida. E aqui eu acho que é um ponto alto do filme. Porque tá os três juntos, fica aquela torta de climão. O Arthur ainda tenta falar um pouco em coreano. E aí eles vão para um bar comer massa, porque o Hae Sang fala que quer comer massa. Em um determinado momento eles estão até, tipo, conversando os três entre si. A Nora fica meio que traduzindo o que o Hae Sang tá falando. Só que do nada o plano fecha na Nora, no caso o plano na câmera, fecha na Nora e no Hae Sang. E os dois têm um diálogo assim que, tipo, é muito envolvente, é muito até mesmo apaixonante. Os dois estão conversando, o Hae Sang começa a se perguntar por que eles tiveram essa vida, porque eles acabaram se convergindo ali. Existe até mesmo uma fala que a Nora fala até mesmo pro Arthur, que se chama in-on, acho que é assim que se diz, que é providência, que é quando uma pessoa, mesmo distante da outra, seja do outro lado do mundo ou coisa assim, acaba se esbarrando na outra. Tipo, é como se fosse o destino. E ele fala que, tipo, foi o destino dele se encontrar novamente com a Nora, assim como a Nora até mesmo fala que foi o destino de se encontrar com o Arthur.
E aí ele fala se em outras vidas, vidas passadas, eles já foram algo, se eles já se envolveram, o que serão das próximas vidas. E é muito interessante como ele meio que acaba se declarando ali pra Nora em coreano. O Arthur não faz ideia, dá até certa atenção, que a gente não sabe se ele de fato só sabe um pouco de coreano ou se sabe tudo e tá escutando tudo. Então é até mesmo cativante, porque ele não tá, tipo, passando tanto dos limites assim, desrespeitando a Nora, mas ele tá, tipo, realmente tirando tudo aquilo do coração dele. Então é encantador como essa cena transmite tanta coisa, sabe? Tem uma certa tristeza, porque ele sabe que talvez não vai ficar com a Nora. A Nora traz um certo sentimento ali de tipo, feliz que ele tá falando aquilo, ao mesmo tempo feliz que, tipo, não é o momento dele tá falando aquilo. Então isso tudo vai fazendo a gente se envolver mais ainda com os personagens fora, e como eu falei, é tudo muito rápido, então é muito nítido que esses sentimentos que eles estão carregando já vêm de lá de trás. E isso aumenta mais ainda toda a relação deles ali, mesmo que seja muito curta. E aí chega no derradeiro final do filme, que é quando o Ryan Sung já tá indo embora, como eu falei, ele só fica 1 ou 2 dias lá. E aí a Nora fala pro Arthur que vai deixar ele no Uber, e aí quando tá chegando perto já de se despedir, ela olha pra ele olha pra ela, os dois se abraçam, ele fala que tá feliz com quem ela se tornou, ele fala que ela é o tipo de mulher que não fica presa a nada, ela tá sempre livre, indo embora na verdade. Então ele fica feliz que ela tá tendo uma vida feliz perto do Arthur. Ele até fala que ele não tá separado da namorada dele da China, alguma coisa assim. Ele até ia se casar, mas ele meio que desconversa ali um pouco com a Nora. Mas ele fica feliz que ele pôde botar um ponto final nisso. Ele pôde realmente dizer tudo o que estava sentindo. Ele pôde de fato ter uma despedida, visto que ele não teve uma despedida antes com a Nora. Então é interessante como o personagem ele queria ter esse último momento ali com a Nora. E a Nora, no final, a gente vê elas caminhando para casa e ela abraça o marido e começa a chorar. E é um pouco até louco, né? Porque ela tá desabafando com o marido e, tipo, sobre um cara que era o amor da vida dela, por assim dizer. E aqui eu já vou dizer minha interpretação sobre isso. Eu acho que a Nora, ela não tá triste porque é, tá com o marido, ou porque o Han Sang falou isso. Não, eu acho que é porque ela não pôde escolher ter essa vida com ele, sabe? E isso faz a gente sentir todo o drama que ela sente, de ela não ter tido a escolha de ficar na Coreia, de ter tido a escolha de ter ficado mais um pouco naquele relacionamento virtual de 12 anos atrás com ele, ou de até mesmo de ir atrás dele. Não que ela se arrepende de estar com o Arthur. O Arthur até comenta sobre isso, mas ela fala que todas as escolhas que ela fez ela estar com o Arthur. Então a gente, como eu falei pra vocês, a gente vê que é um filme que as escolhas moldam o amor, as escolhas fazem o amor acontecer. Isso faz o filme, toda a magia do filme e do sentimento que é ali passar, da história que quer passar, tudo muito incrível, apesar de ser melancólico, apesar até mesmo de ser triste, por isso traz uma certa beleza, uma certa sutileza. E como eu falei pra vocês, apesar dessas escolhas, não é uma escolha que a gente não tenha certeza se a Nora vai realmente ficar com o Arthur ou se ela vai voltar com a Hae-sang, mas que ali foi uma escolha que ela teve que ser feita. A escolha de que, tipo, infelizmente, eles têm que seguir a vida deles. Que as escolhas que eles fizeram lá atrás, hoje em dia não podem ser feitas. E se forem feitas, vai se seguir um novo outro caminho. Então eu acho um filme muito belo, como eu falei pra vocês, minha nota desse filme é 8. É um filme que traz toda a sutileza das escolhas, das formas que a gente tem que abraçar os caminhos que a gente segue, e tudo isso torna muito mais mágico e interessante. Então se você curtiu, gostou do filme ou pensa em ver, comenta aqui embaixo e até a próxima. Aê, graças a Deus. Canta a música coreana aí.